Olá pessoal, bem-vindos então a mais uma conversa informal. Vamos falar um bocadinho das minhas leituras, o que é que eu estive a ler nos últimos tempos. Portanto, quem estiver a estranhar um bocadinho estes vídeos, eu falei aqui há 2 vídeos que estou a planear mudar aqui um bocadinho o formato de como estava a fazer as coisas, de como estava a apresentar as leituras. Portanto, não estranhem aqui o vídeo ser ligeiramente diferente. Tenho a janela aberta porque realmente está mesmo muito calor. Portanto, se ouvirem alguns barulhos, carros, sirenes, pronto, já sabem que é mesmo por ter aqui a janela aberta, para ver se faz aqui alguma corrente de ar. Desde o último vídeo, eu já li mais alguns livros, vou falar aqui um bocadinho dessas leituras. Foram todas leituras que eu gostei bastante de fazer. 2 livros em inglês, sendo que se calhar nem vou considerar livro, ele é um conto tão curtinho. E o primeiro que eu li foi, na verdade, do Graham Greene. Aliás, eu acho que até disse no vídeo em que... Sim, eu penso que comentei há 2 vídeos que estava a ler este livro, Travels with My Aunt, ou Aunt, dependendo da forma como vocês queiram pronunciar esta palavra. Este é o meu segundo Graham Greene. Foi um livro bastante engraçado. E realmente já estava à espera disso, porque o Emanuel já tinha lido este livro, recomendou-me bastante, aliás já me vinha recomendando este livro há mesmo muito tempo, pelo facto de ele ser tão engraçado, e de facto é. E é o meu segundo Graham Greene, portanto o primeiro que eu li foi o The End of the Affair, que é este livro aqui. Eu penso que este sim está traduzido para português, e o Graham Greene, se não estou em erro, é editado pela Dom Quixote ou pela Casa das Letras. Se querem que vos diga, não tenho ideia, mas eu vou deixar aqui a capa deste livro, da edição em português, e eu gostei bastante. Já o li há alguns anos, há cerca de 4 anos, sensivelmente, e foi um livro que retrata, então, o aspecto da traição, mas num ponto de vista bastante diferente. E aqui a personagem feminina, particularmente, é uma personagem mesmo muito marcante. E é um livro interessante que eu acho que vale a pena realmente conhecer. E o Graham Greene é um escritor, além de ser um escritor bastante conceituado, ele tem uma obra enorme, bastante diferente. E se vocês lerem escritos, por exemplo, do Jorge Sena, ele gostava mesmo muito do Graham Greene e esperava sempre ansiosamente seu novo romance. E então, a minha segunda experiência com um escritor britânico foi este Travels with My Aunt, que fala de forma muito sucinta de um homem, já quinquagenário, que aqui nos primeiros momentos do livro acaba por perder a mãe. Portanto, a mãe falece, ele já era órfão de pai há mesmo bastante tempo, e no funeral da mãe ele acaba por estabelecer uma relação, a reconectar-se com uma familiar há muito tempo. Estavam desligados, que é sua tia Augusta. E esta tia é uma tia muito, muito irreverente. Logo nos primeiros momentos ela vai contar uma história super mirabolante de como ela, num funeral bastante importante, cheio de escritores, de figuras de renome, desde logo o H.G. Wells, entre outros grandes escritores, ela carregou no botão que fez com que o caixão do morto fosse incinerado prematuramente. Portanto, antes mesmo de todas as rezas, de todas as orações, já o caixão tinha sido completamente incinerado. E nós aí, logo, nesse primeiro episódio que ela conta, percebemos que esta não é uma tia qualquer. Ela terá ali por volta dos seus 75 anos e, uns momentos mais tarde, vai propor a este seu sobrinho uma viagem. Uma viagem, desde logo, bastante longa até Istambul. E essa será a sua primeira viagem com esta tia tão estranha. E é sensacional. Portanto, este personagem realmente vai ter aqui um desenvolvimento extraordinário. Ele era uma pessoa muito apegada à sua rotina diária, já se tinha reformado, portanto ele era bancário, e depois vem para casa cuidar das suas dálias. E o seu futuro será esse, será um futuro muito aborrecido. Talvez não para ele, porque há pessoas que se dão, e eu sou uma delas, que se dá nesse ambiente da rotina. Mas ele, efetivamente, vai descobrir um lado dele que ele desconhecia. E vai ser esta tia, já quase bastante idosa, não é? Não vou dizer já quase com os pés para a cova, que isso também, com os pés para a cova, que isso também é um exagero. Mas esta tia já muito vivida, que lhe vai mostrar então que a vida, se calhar, ainda lhe reserva
muitas mais experiências. E é de facto extraordinário. Eu disse no último vídeo que este livro me lembrava um Júlio Verne, mas cheio de gente maluca, com droga à mistura e contrabando e coisas assim super bizarras. Eu não tenho a certeza deste livro estar cá editado em Portugal, mas se por acaso isto que eu vos disser suscitar interesse, de facto, acho que é um livro que vale a pena ser conhecido. Vamos então ao próximo livro, que foi um conto, como eu disse, e eu já não li este escritor há mesmo muito tempo. O Ian McEwan. E o conto que eu li foi My Purple Scented Novel. Eu do Ian McEwan, por acaso não tenho aqui nenhuma edição, porque eu acho que vendi esse livro, mas tinha uma edição em capa dura do Atonement, que é o Expiação. Eu não sei como é que ficou no Brasil, cá em Portugal ficou Expiação, e ele é editado pela Gradiva. Este conto, eu não creio que ele esteja cá editado em Portugal, tenho ideia que não. Bastante curtinho, e este conto foi publicado, eu não disse, mas o do Graham Greene foi publicado em 1969, e este do Ian McEwan é bastante mais recente, foi publicado em 2018. Eu também não vou falar assim tanto dele, porque senão acabo por revelar muito desta história. Também não é esse o propósito do vídeo, ou pelo menos não quero que seja. Quero que seja aqui uma conversa bastante informal e não para debater ponto a ponto cada tema, cada peripécia dos livros. Mas sim, este My Purple Scented Novel vai falar sobre dois escritores que cresceram sempre de forma muito próxima. Desde logo frequentaram as mesmas escolas, acabaram por acompanhar o percurso literário de um e de outro, cada um enviava ao amigo o que tinha acabado de escrever, os seus últimos romances, mas depois o seu caminho bifurca-se. Portanto, um acaba por obter bastante sucesso e o outro já nem tanto. Por cada romance que um publicava, o outro publicava 3 ou 4 de sucesso muito maior. Portanto, invariavelmente, um acabou por ficar pobre e o outro acabou por ficar rico. Depois surge aqui a oportunidade, e a oportunidade faz o ladrão, que nós bem conhecemos, de um dos amigos tramar o outro. E não vou dizer em que circunstâncias, acho que o Ian McEwan fez isso de forma genial. O final, eu devo dizer que deixou um bocadinho a desejar. Eu talvez esperasse algo mais bombástico e acho que ficou tudo um bocadinho apagado. Mas, de facto, este conto, em tão poucas páginas, estamos a falar de um conto com cerca de 34 páginas, tem uma evolução formidável. Tem altos e baixos, tem peripécias, tem realmente aqui um enredo bastante bem construído, que poderia, noutras circunstâncias, dar se calhar um livro bem mais longo, um romance, mas sim, fiquei um bocadinho ali, talvez, não vou dizer desapontado, mas talvez esperasse mais do final para uma história tão bem conseguida em todos os outros aspectos. Por isso é que também não foram aqui as 5 estrelas. Mas gostei. E, mais uma vez, por acaso vou suscitar curiosidade, acho que vale a pena. Porque são poucos os personagens, também um conto não tem espaço para um universo maior, mas vale bastante a pena. E se vocês acharem que esta capa recorda a do Stoner, de facto recorda. E o John Williams é aqui mencionado. John Williams é aqui mencionado para funcionar quase como um exemplo do escritor que tem uma redescoberta estratosférica ou meteórica, digamos assim, que foi o que aconteceu com John Williams. Os livros dele até tinham vencido alguns prémios, desde logo nos Estados Unidos, no National Book Award, acho eu. Mas depois o escritor, depois da sua morte, ficou bastante esquecido. Depois houve ali, se não estou em erro, acho que foi assim, uma editora francesa que pegou no livro do John Williams, o Stoner, e publicou pela primeira vez em francês, e o livro teve um sucesso estrondoso, circulou por todo o lado, e agora temos os 3 grandes romances do John Williams publicados cá em Portugal, que é o Stoner, o Butcher's Crossing e o Augustus, e realmente vale a pena ler. É um escritor mencionado então aqui no livro do Ian McEwan, neste conto, mas também é mencionado um livro do Martin Amis, que de certa forma pode ou não revelar algum do plot deste livro, e esse livro do Martin Amis é o... deixem-me ver se eu o encontro... The Information. Eu não sei se este livro está cá editado em Portugal, mas o Martin Amis era editado, e deve ser ainda, não sei se a pessoa, entretanto, já faleceu. Creio que tivemos notícia da sua morte, agora que penso bem. Mas sim, é um escritor editado pela Quetzal. E ontem iniciei um livro de uma escritora portuguesa. Este livro até o mostrei num dos livros novos mais recentes, que é o livro da Rosa Lobato Faria, o Romance de Cordélia. E este é um livro com uma capa assim muito bonita.
E o título acaba por ser um trocadilho, portanto, Romance de Cordélia, Romance de Cordel. E foi um livro que eu terminei, não assim há tantos minutos, mas foi um livro dilacerante. Da primeira à última página, é uma desgraceira autêntica. E vamos lá ver se eu consigo explicar em poucas palavras o que é este livro. Ele vai falar sobre uma mulher, de facto chamada Cordélia, que nos primeiros momentos do livro está presa. Portanto, ela está num estabelecimento prisional. Nós não sabemos qual é o motivo do crime. Enfim, não sabemos qual é o crime para justificar a sua estada aqui neste estabelecimento prisional. Sabemos sim que ela apanhou uma pena bastante elevada. E por aquilo que ela nos vai contando, sabemos que ela pode estar inocente. Este livro, ao mesmo tempo que vai relatando o momento presente desta Cordélia, desta mulher na prisão, vai mostrando a história das suas colegas de cela, não é? E também presidiárias, não vou dizer amigas, porque a relação não será tanto essa, e elas vão revelando uma a uma a sua história. É sempre uma história bastante trágica. E o que a Rosa Lobato Faria acaba por fazer é mostrar que cada uma destas mulheres era perfeitamente inocente do seu crime. Ou porque não o cometeu, ou porque o cometeu, mas de forma mais do que justificada. E estamos a falar principalmente de homicídios. E, ao mesmo tempo, então, que temos o momento presente e todas as histórias que as presidiárias vão contando à Cordélia, nós vamos tendo momentos também de leitura. A Cordélia vai lendo dentro do estabelecimento prisional, vai lendo romances de cordel que uma outra sua amiga lhe vai emprestando. E essas histórias vão premiando aqui também este romance. E nós percebemos desde logo uma estrutura muito característica do romance de cordel, pelo menos que a Rosa Lobato Faria aqui imaginou. E o romance de cordel começa sempre de uma forma fantástica. Portanto, temos uma jovem, bela, de cerca de 18 anos, que acaba por ter ali um começo muito desgraçado na vida, porque ou o pai ou a mãe falecem e depois o outro, não é? O que sobrevive, acaba por ter algum achaque, por ter alguma doença, alguma deficiência, ou é cego, ou é maneta, ou é surdo, qualquer coisa assim do género, que faz com que esta rapariga tenha que ir trabalhar muito cedo. E vai, inevitavelmente, pedir emprego a uma empresa de grande sucesso, e começa lá um caso com o seu patrão, e tudo parece que vai de vento em popa, mas percebemos que o patrão, na verdade, é um impostor que só quer ter um filho com ela, para depois dar esse filho à mulher, que invariavelmente também é estéril. Depois da mulher engravidar, de ter o filho, ela é desprezada, e isto lembrou-me bastante também, acaba por lembrar a história da Fantine nos Miseráveis, não é? Apesar desse não ser um romance de cordel. E depois acaba por cair em desgraça, como eu estava a dizer, só que depois tem um momento de vingança, quase ali à semelhança do Conde de Monte Cristo, e vinga-se de toda a gente que lhe fez mal. E o plot de todos estes romances de cordel acaba por ser este, e as personagens femininas todas com nomes bastante marcantes, bastante reconhecíveis, como o próprio nome da Cordélia. Portanto, vejamos, temos logo aqui estas três perspectivas, que é o presente, as histórias das amigas, estes enredos dos romances de cordel, e depois vamos ter ainda o passado da Cordélia. Portanto, ela vai-nos contar toda a sua história familiar, e é de facto trágica. Ela acaba por ser uma mulher coxa porque tinha o sonho de ser bailarina, em diversos momentos fazia piruetas onde e quando não devia, e acabou por se magoar de forma bastante severa e de ficar com uma deficiência permanente numa das pernas. E depois o que ela nos vai relatar são vários episódios da sua vida em que ela de facto foi desafortunada, e ela vai nos relatar tudo até ao momento presente. E finalmente percebemos o porquê dela estar na prisão. E depois, para além disso, vamos acompanhar o momento em que ela sai da prisão. E o que é que queremos saber no fundo? Queremos saber se o percurso da vida dela, vai emular ou não o enredo dos romances de cordel. Será que ela vai ter um momento de se vingar? Será que ela vai ter um momento de ficar na mão de cima, finalmente, de ter sucesso, de ter êxito? E só lendo é que sabem o que de facto a Rosa Lobato Faria quis para este livro. Mas sim, eu, como já disse, é uma desgraça do princípio ao fim, portanto sou capaz de já ter revelado mais ou menos que as coisas talvez não se
encaminhem ou não se assemelhem tanto como o enredo do Romance de Cordel, mas foi um livro que eu gostei mesmo bastante. Eu, da Rosa Lobato Faria, já tinha lido outro livro, eu até posso mostrar, deixem-me só ir buscar. E cá está. O outro livro que eu tinha lido da Rosa Lobato Faria era A Alma Trocada, que está aqui nesta coleção da Bis. Não existe em formato grande, portanto acaba por ser um livro de bolso, sendo que aqui o da Cordélia é bastante maior. Mas creio que grande parte da obra da Rosa Lobato Faria está editada, e este é um livro sobre uma relação homossexual. Bastante à frente do seu tempo, talvez, para o mercado editorial português, eu diria. Portanto, sim, este sim é um grande favorito. Não será tão emotivo quanto este. Este, apesar de tudo, e talvez a capa não revele, mas é um livro bastante violento, desde logo pelas descrições que as presidiárias fazem, de violações, de maus tratos, tudo aqui é horripilante, mas à semelhança aqui do Alma Trocada também temos aqui relações homossexuais, desde logo casais lésbicos, e a naturalidade com que a Rosa Lobato Faria faz estas descrições é sensacional. Portanto, nesse aspecto em particular, sim, uma escritora mesmo muito à frente do seu tempo, tendo em conta que este livro foi publicado em 1998. 1998. Este já terá sido bem mais tardio, penso que de 2006, 2007. A Alma Trocada é de 2007. E depois há algo muito característico nos romances da Rosa Lobato Faria, que com 2 lidos já dá para perceber, que é a descrição principalmente das coisas caseiras, mas principalmente ainda das coisas da cozinha, da comida, do ato de confeccionar. É tudo feito com um requinte, com uma atenção ao detalhe que é sensacional, e vocês por momentos sentem que conseguem cheirar os próprios cheiros de tudo o que os personagens aqui confeccionam, das ervas, das especiarias, dos molhos, tudo é feito com tanto cuidado que é realmente uma coisa muito sensorial, a escrita dela. E, se vocês não sabem, a Rosa Lobato Faria, além de romancista, também era poeta e letrista, portanto também escrevia músicas, e foi uma das grandes escritoras de músicas para o Festival da Canção. Venceu várias vezes e tem músicas bastante conhecidas do público português. Infelizmente não será assim uma das escritoras portuguesas mais lidas, mas todas elas na generalidade são muito pouco lidas, todas elas mereciam talvez um público maior. E foram estes os livros. Eu agora continuo a ler os livros que eu já tinha falado, portanto o João Guimarães Rosa, o Saramago ficou parado, eventualmente pegarei nele do início, e o Onésimo Teotónio de Almeida, que são textos bem mais soltos, porque estamos a falar de contos, de crónicas, coisas assim que se pode ler de uma forma um bocadinho mais entrecortada. Portanto, eu, entretanto, hei de pegar no outro livro e talvez até faça um ali escolhi. Vou pensar nisso, selecionar aqui 3 livros, ler o começo de cada, já sabem. Continuando. Os livros, então, foram estes, era isto que eu vos queria mostrar. Agora vou só falar também de um filme que eu fui ver aqui na minha cidade. Temos, por acaso, acesso à sala de cinema e está a uma distância que pode ser feita a pé, sem qualquer problema. Portanto, nisso temos bastante sorte. E o filme que está agora em cartaz, porque só temos um filme de cada vez em cartaz, é a Barbie. E eu finalmente fui ver a Barbie da Greta Gerwig, é assim que se diz, acho eu. E não foi nada do que eu estava à espera, superou qualquer expectativa que eu pudesse ter. O filme está, de facto, sensacional. Eu vou deixar então aqui o cartaz. Vocês veem que a Barbie é estrelada pela Margot Robbie. Tem também o Ryan Gosling, estava-me a falhar agora o nome. E entre outros atores bastante conhecidos. E entram bastantes atores que fizeram parte do SNL, o Will Ferrell, por aí fora. E é, de facto, um casting formidável. O cast deste filme é formidável. E eu fiquei surpreendido, não só, então, com toda a parte estilística, toda a parte do cenário, de guarda-roupa, tudo isso é sensacional, mas principalmente pelo enredo que a Greta Gerwig desenvolveu. Porque é um enredo que me lembra, em determinados momentos, coisas tão mirabolantes como Matrix, momentos inspirados em teorias existencialistas. Tem também ali alguns aspectos que foi beber à Bíblia. Desde logo a Barbie, quando acorda sempre num mundo perfeito. A sua rotina é sempre muito vincada. Ela sabe exatamente que tipo de dia é que ela vai ter.
e quando acorda, todo o mundo está preparado para ela. Portanto, ela tem um mundo só para si. E acaba por ser uma visão muito egoísta, não é? Mostra-nos uma visão muito egoísta e talvez uma visão muito familiar, não é? De todos nós termos esta perspectiva de que o mundo existe para nos servir a nós. E é essa a atitude da Barbie no começo. Acontece que depois, no dia seguinte, as coisas já não são bem como ela estava habituada. E, de repente, assenta os pés no chão. E isto serve quase como uma metáfora do que de facto lhe vai acontecer. Ela já não vai andar em bicos de pés, como nós estamos habituados a ver as bonecas da Barbie, não é? Nos dedos dos pés. Ela vai assentar os pés no chão e perceber que a realidade não existe só para ela. E que ela é uma Barbie que, de repente, toma consciência de si própria. E esse evento vai levá-la ao mundo real. O que é que nós percebemos? Eu não vou contar mais dos eventos. Acho que é um filme que merece mesmo muito ser visto. É um dos grandes filmes que está agora disponível no cinema. E vou só então comentar que realmente o Ryan Gosling faz um papel formidável. É uma das grandes estrelas do filme, sem qualquer dúvida, mas não vou tirar mérito algum à Margot Robbie, que está perfeita. E para mim levavam os 2 Oscars, se não houvesse assim grande concorrência de outros filmes que ainda estejam para sair, porque de facto os papéis que eles fazem são sensacionais. E muitas vezes as comédias, como é o caso da Barbie, são descredibilizadas. O humor ainda é muito descredibilizado na indústria cinematográfica. Mas sim, estão sensacionais. O que é que eu vou dizer? Não vou comentar mais dos eventos do filme. Sim, ela depois vai ao mundo real. Vou só dizer que todo o filme, acaba por ser uma brincadeira de uma criança que de facto toma conhecimento do seu corpo, de determinados aspectos do seu corpo. Mesmo assim, mesmo com tudo o que se vai passando no filme, nós percebemos que é uma criança que ainda não está realmente a par de tudo, das potencialidades todas do seu corpo, digamos assim, principalmente no aspecto da sexualidade. Apesar do filme ser muito... ter a oferecer muitas double entendre, portanto, coisas assim, talvez um pouco mais difíceis, ou mais, como é que eu ia dizer, subentendidas, não é? Mas todo o filme pode ser entendido como uma criança que estava habituada a brincar de uma determinada maneira e depois, por motivo da idade, talvez, começa a brincar de maneira diferente. E toda a atitude da Barbie é reveladora de uma mente de uma criança que de facto está a evoluir. Portanto, se vocês virem o filme dessa perspectiva, todo o filme vem da mente de uma criança que se está a descobrir, o filme ganha imensas camadas. Claro que para aquela pessoa que vai simplesmente ao filme e bebe tudo aquilo como uma fantasia, talvez não se aperceba das potencialidades, das mensagens que o filme realmente está a tentar transmitir. E o filme, eu não o entendi como uma fantasia, portanto, não o entendi de facto como uma fantasia. Entendi mais como esse aspecto, nós termos acesso direto à mente de uma criança, ao pensamento, à forma como uma criança brinca. E eu também fui criança, ainda me lembro das minhas brincadeiras, não é? Todos nós nos lembraremos. E também brinquei com peluches, também brinquei com Barbies, e eu sabia que havia determinados aspectos que eu talvez não compreendesse, nomeadamente no campo da sexualidade, mas que tentava recriar no meu mundo, quando estava a brincar com aqueles meus brinquedos. E fica uma coisa muito mais... como é que eu ia dizer? Casta, inocente, e vocês conseguem compreender isso. Fica muito mais inocente. E o filme é, de facto, bastante inocente, mas transmite uma mensagem fortíssima, especialmente para as mulheres. E para as mães, na generalidade. É um filme com essa mensagem tão forte de gratidão profunda. E eu acredito... Eu não sei como é que ela se chama, a rapariga. Será América Ferreira? Acho que era América Ferreira. Deixem-me ver agora aqui rapidamente. Sim, América Ferreira. Portanto, ela é uma das atrizes do filme, supostamente uma das pessoas no mundo real que vai encontrar a Barbie, e ela faz um discurso maravilhoso. O discurso da América Ferreira é o grande discurso aqui deste filme, no meu entender. Mas o grande papel do filme é, sem dúvida, da Margot Robbie, que está sensacional. Mas a atriz, lá está, é formidável, já teve vários papéis
em qualquer outra circunstância, em qualquer outra altura, ela já teria uma data de Oscars em casa, mas as coisas são o que são. Mas sim, a América Ferreira, que é mais conhecida pelo Ugly Betty, não é? Por aquela série americana que eu por acaso nunca assisti, mas que teve bastante sucesso. Ela é responsável pelo grande diálogo do filme. E sim, portanto, o filme também me fez lembrar muitos aspectos do Gênesis da Bíblia, desde logo a saída do paraíso, em que tudo está perfeito, mas de repente, por motivos, neste caso, alheios, não é? Não foi ela que tomou consciência de si própria. Alguém fez com que ela tomasse consciência dela própria, assim é que é. Talvez essa criança, então, que nós nunca temos acesso, e ela foi expulsa do paraíso. Bebeu, então, comeu da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento, e a partir daí, no caso do Gênesis, terão sido expulsos do paraíso. No caso da Barbie, ela teve de sair da Barbie Land para perceber o que de facto acontecia. Além de tudo isso, temos a narrativa do Ken, que vai ser a sua busca incessante pelo patriarcado. E é, como é lógico, uma crítica super engraçada, bem feita, muito bem feita, de um assunto bastante delicado. Até porque há uma coisa que talvez precise de ser dito, e é dito por vários especialistas da área, filósofos e assim, que se realmente a mulher ainda continua com muito aquém, não é? Portanto, em termos de condições, em termos de igualdade, de oportunidades, em termos de tudo, desses aspectos, ainda realmente a situação está muito aquém daquela que é desejada, o homem, na verdade, também tem que muitas vezes, como é que eu ia dizer, tem que qualquer rapaz, por muito que seja homem, não é? E só por esse aspecto é privilegiado na sociedade, ao mesmo tempo também tem de ter uma determinada conduta para ser considerado homem, o não mostrar emoções, enfim, tudo aquilo que nós sabemos. E é engraçado porque o Ryan Gosling, quando vai ao mundo real, descobre-se homem e começa a ser visto pela sociedade. E há ali uma espécie de inversão dos papéis. Mas, no fundo, o ser homem tanto é esse Ryan Gosling no mundo real como é o Ryan Gosling no mundo da Barbie. O homem que não é visto, o homem que não consegue concorrer com os seus pares para a atenção das mulheres. E acaba por ser uma crítica também bastante interessante ao papel do homem na sociedade, que apesar de privilegiado, não deixa de, em vários aspectos, desde logo se for um homem diferente daquela ideia que nós temos concebida do homem que não chora, do homem que não vacila, do homem forte, do homem que faz tudo, se for um homem que se desvia um bocadinho dessa generalização, desse preconceito, talvez já não tenha assim um percurso tão privilegiado assim. Mas sim, portanto, gostei bastante deste filme. Digam-me nos comentários se vocês já viram a Barbie, se foram ver, se já leram algum destes livros, ficaram curiosos. Façam-me recomendações. Daqui a alguns dias vai estar o Oppenheimer, finalmente, no mesmo cinema, e mais ou menos no final do mês, e eu também faço questão de ir ver, e espero gostar muito. Passou o trailer no cinema, que eu ainda não tinha visto, e fiquei mesmo muito entusiasmado. Também muitas caras conhecidas. Apesar do Nolan não ser dos meus realizadores favoritos, gostei de um ou outro filme, mas acho que acaba por ser um bocadinho sobrevalorizado. Mas neste filme em questão, as críticas têm sido, de facto, quase unânimes, portanto eu acho que vou gostar bastante deste filme. E já falei o suficiente, espero que estejam a gostar deste novo formato dos vídeos e vemo-nos então no próximo vídeo, ok? Tchau, pessoal!